O programa Futebol Gaúcho ao vivo entra em campo neste dia especial de Natal. Confira as atrações do programa de hoje. Os bastidores da entrevista de Braulio renderam grandes causos. Veja o Making Off, onde ele conta uma grande história com o rei do futebol, Pelé. Christian, artilheiro no Inter, Grêmio, Paris Saint-Germain, Seleção Brasileira e outras tantas camisas do futebol mundial. Saindo de um artilheiro para outro, um dos maiores goleadores do futebol gaúcho, Alê Menezes, também estará no programa. Depois dos artilheiros, aquele que evitava os gols, Mazzaropi, um dos maiores goleiros da história do Grêmio. Eu sou Alex Bagé e começa agora o Futebol Gaúcho ao vivo. Feliz Natal! Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Neste 25 de dezembro é Natal, então Feliz Natal para todos que estão nos acompanhando aí das suas casas. Muito obrigado por... Não dá para dizer o ano inteiro, né? Porque na verdade o canal Futebol Gaúcho estreou no dia 4 de setembro, mas nós estamos muito felizes com o presente que vocês nos deram. Afinal de contas, são muitas curtidas, muitos compartilhamentos, uma interatividade realmente muito grande, valorizando o trabalho que a gente faz, mas principalmente valorizando as coisas do futebol praticado no Rio Grande do Sul. E já que na abertura normalmente eu faço, vamos aqui relembrar o nosso contato pelo WhatsApp, que é o 51-99-410-5945. 99-410-5945. As nossas mídias sociais, /canal Fute Gaúcho, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram, pelo YouTube. E nesse programa especial de Natal, nós temos algumas matérias especiais. Por exemplo, nós gravamos ao longo do canal Futebol Gaúcho, acho que há cerca de uns 20, 30 dias, um Causos da Bola com grandes craques produzidos aqui no canal Futebol Gaúcho, produzidos aqui na nossa terra, no Rio Grande do Sul. Eu estou falando do Braulio, eterno meia do Internacional. E o Braulio contou histórias fantásticas. Quando ele foi jogar no Chile, aí teve história inclusive com o Pinochet. Quando ele, por exemplo, tinha amizade dentro de campo com o rei do futebol, o Pelé. Então, além de gravar o Caos da Bola, nós preparamos o making off dessa entrevista, histórias fantásticas que não foram ao ar no dia do Caos da Bola. E você acompanha a partir de agora nesse canal Futebol Gaúcho ao vivo, especial de Natal. Roda aí. Com a irmã do Pelé, e era muito amigo da coisa, então nós fomos noivados, nós parávamos num dia e o Doro, ele mandou o Mercedes nos buscar para ir lá no noivado do Davi. Davi só convidou nós dois, senão nós era grudado com ele. Tal. Aí eu dava uma sorte, porque 1-0, estava uma eleição que teve no Internacional, que eu fiz um gol, não sei se você sabe desse caso, tal, dos mandarins que iam assumir, Internacional da contra São Paulo, o Santos completo. Mas só que nós estávamos super completo com o craque que estava entrando naquele momento, que era o Figueiredo, acabou com o Pelé naquele dia. E nós ganhamos de 1-0 com um baita gol meu, tem aí, até os caras botaram fez 1-0. Aí nós íamos jogar no Beira-Rio, um gol no Negão, daqui a pouco um gol meu. Aí nós estamos na festa, o Negão disse assim, ó, pai, chamou o Dondinha, esse guri joga demais, tinha de 6, 7 anos. Aí disse assim para ele assim, ele tem negócio, ele dá uma sorte contra mim. Aí eu digo assim, mas tu também dá contra mim, né? Aí o pai dele disse, te deu nos dedos, Negão. Já chamou o Pelé de Negão, eu digo, tu também dá. Pô, ele dá uma sorte contra mim, o pai sempre faz gol, eu digo, tu também dá sorte, faz gol. Eu dizia pro Negão que dá sorte, fazia gol em todo mundo, né? Aí eu me dei conta, quem guri de pé. Como é que é a trajetória depois do Inter? Depois do Inter eu fui pro Curitiba, 73, com o Elba de Padua Lima. Fui emprestado para não aguentava mais aqui. Não internacional nunca tem, a gente não pode falar do clube, a gente tem que falar das pessoas que quiserem, mas isso aí não tem nada a ver. Aí depois fui pro América, o Timaço, aquele que nós fomos campeões. Nossa! O Tarcísio estava... Não, o Tarcísio veio pro Grêmio, foi o Flecha e o Rogério goleiro. O Ivo no meio. Isso, é o Timaço. Luizinho já jogava? Luizinho, era Flecha, eu, Luizinho, Edu, irmão do Zico, que, pô, jogava muito, né? Demais. Aí depois do América? Aí eu fui do América, fui Botafogo,
Aí depois voltei para o Chile a pedido do Enel Andrade, para o Chile, perdão, para o tipo 79, para nós sermos tri. Aí o Figueroa teve uma ideia, eu vim jogar aqui, tá coisa, pô, tu não se desgruda de mim, gringo. Vem ver, tu vai ver a Universidade do Chile. E ele era muito amigo do treinador, Dom Fernando Rieira, que era treinador da seleção. Aí eu fui em 80 e fiquei lá no Chile. Fomos campeões também. Eu dei muita sorte na minha vida, cara. Não Jogava pra caramba. Não sei, mas eu tinha a sorte que eu ganhava, né? Sim, mas nasceu com um dom. Né? Isso aí já é uma grande coisa, né? Não, 63, já comecei ganhando 63, 64, depois 67. Mas essa é a estrela do cara que nasce pra Aí brilhar. depois fui 5 vezes campeão internacional. Aí fui pro Curitiba, fui campeão, em 74 fui pro América. Quem é que ia dizer que o América ia ser campeão? Não é por nada, mas o América, em proporção aos outros clubes, ia lá. Aí fui campeão. Aí voltei pro Chile, pro coisa, o Enio Andrade falou, eu quero ser tricampeão, vou te levar pra lá, hein? Aí saiu o Pedro Rocha, aquele jogador de São Paulo, que era fantástico. Aí o Enio me levou pra lá. Aí eu fui campeão. Aí o Figueiredo, porra, faz 14 anos que a Universidade do Chile não é campeão. Eu disse pro Dom Fernando Rieira, chamava de Dom Fernando, né? Dom Fernando Rieira disse, vou trazer um cara aqui que é campeão e tudo, me levou, nós ganhamos o campeonato. Aí depois... Tu foi campeão no Chile? Fui campeão também. Aí eu não quis ficar mais, sou para Libertadores, não quis, porque aqui dá para falar, no mar eu não vou falar, né? Você não ia me perguntar, tinha problema político, né? Que negócio do Pinochet e tal, era chato. Eu cheguei lá às 6 horas da tarde, era a chamada. Nós treinávamos do meio-dia às 2, 3 horas, tinha que correr, porque os lugares eram longe. Aí depois passou para as 8, 9 horas da noite, pô, aí eu tive uma febre, uma pequena minha, eu estava com um casal, que eram carioca os dois. E a pequena de 2 anos teve uma pneumonia, cara, com 39, 40 de febre, deu um pânico. Eu teve que telefonar, o médico do Universidade do Chile saiu da residência dele para ir até lá na minha casa, me pegar junto com 2 carabineiros, assim, com a maior cara, com ela no meu colo, com a minha esposa, indo para o hospital, e eles assim, assistiram, médicos assistiram, tal. É que eu era muito querido, porque senão não sei o que eu ia fazer. Aí voltei com o médico para minha mulher, jogo até o final agora. Eu cheguei a chegar para o Dom Fernando e disse assim, Dom Fernando, eu não quero mais. Você é maluco, não troço desse, falta 2, 3 jogos, nós sermos campeões, se tu sair, tu desarma. Eu digo, então, eu vou jogar pelo senhor. Se não quiserem me pagar, mas ele me pagava todo dia, sensacional. Aí ele disse assim, pô, Braulio, vai modificar, parece que o Pinochet tem uma eleição sim ou não, e se der não, o Pinochet sai, coisa e tal. Eu digo, ele vai ganhar de goleada. Mas não é por causa do Pinochet, eu não queria falar um negócio desse que tinha no ouvido dos carabineiros, os caras me dão em mim. Sim, é outra história. Eu estava lá para jogar bola, que é o que eu sabia, política, nem queria nem saber, Deus que me perdoe. O Figueiredo disse para mim, garoto, tu não fala nada. Eu fui num churrasco e tá todo mundo reunido ao meu redor, porque eu cheguei lá com cartaz e coisa e tal. No primeiro jogo já fiz 2 gols de falta, nunca tinha batido falta na minha vida. Era estrela. Aí Figueiredo assim, garoto, eu todo bacana de terno, roupa que Dalegrave me deu. Aí tô lá no coisa lá, conversando com Elias e tal. Aí o Elias chegou assim, eu disse que tu é o cara. Eu digo, daí... Aí o Fernando perguntou, tem um amistoso agora contra o Audax italiano, que está lá assim, sim. Tu joga? Eu digo, tá de brincadeira que eu vou fazer teste disso. Não, eu disse para eles que era muita coisa, mas como tu é galo mesmo e tal, eu digo, tem chuteira 39, me arruma, porque eu não chuteira trouxe. Aí disse, não, vou ver, tá falando, ver com a chuteira 39, digo, já tá maciado, que novo não ponho, hein. Aí na mais essa grama aí que é meia dura, ele ria. Tá? Aí, pô, falei, o treinador ficou, mas o senhor vai, tá falando, né? Que ele tinha treinado o Benfica, então sabia falar português. Eu treinei 2 faltas, eu digo, deixa comigo, vou bater, pum, na forquilha. Depois eu teve outra falta, deixa que eu bato, pum, na outra forquilha. Aí Figueiredo vai ver, cabra, tu tem uma estrela. Moral do caralho. Jogou em 5 anos contigo, nunca vi tu bater falta, porque tinha o Claudio Miro, tinha aqueles caras, como é que eu ia bater? Aí fiquei lá, né? Eu gostei demais, cara. Jogou até que ano? Lá até 81. Tá, e aí depois voltou? Aí depois vim, não quis mais jogar. Estava com 34, eu tive proposta aqui de ideias de fazer uma escolinha de futebol, famosa, teu irmão conheceu muito, ele ia lá. Eu lembro da tua escolinha de futsal lá na Lucas, né? Isso, eu no tive ginásio, na Lucas, tive um partido. Valeu, grande matéria aí, relembrando esse bate-papo gostoso com Braulio Barbosa de Lima, um dos grandes craques revelados aqui no futebol gaúcho. Já que a gente está falando de campeonato de futebol gaúcho, vamos lembrar do Campeonato Gaúcho, né? Afinal de contas, a primeira rodada do Gauchão Ipiranga 2018 vai acontecer nos dias 17 e 18 de janeiro. O Internacional joga contra o Veranópolis em casa,
Teremos lá no 19 de outubro, em Ijuí, o São Luís jogando contra o Grêmio. O Brasil de Pelotas vai receber lá no Bento Freitas o Juventude. Lá no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, o Caxias vai receber o campeão gaúcho, o Novo Hamburgo. O São Paulo de Rio Grande, lá no Aldo da Puz, o São Paulo de Rio Grande está montando um bom time com o comando do técnico Clayton. Anotem esse nome, o Clayton ainda vai dar o que falar como treinador no futebol gaúcho. Então o São Paulo, no Aldo da Puz, vai receber o Avenida que está voltando à elite do futebol gaúcho. E no Passo da Areia, o São José jogando contra o Cruzeiro, um clássico na estreia, né? O clássico Zé Cruz. Então essa primeira rodada do Campeonato Gaúcho Ipiranga 2018, nos dias 17 e 18 de janeiro. Vamos relembrar mais um dos caos da bola que fez sucesso aqui no canal Futebol Gaúcho. Artilheiro, né? Fez gol com a camisa do Grêmio, fez gol com a camisa do Inter, com a camisa do PSG, com a camisa do Palmeiras, com a camisa do Botafogo, com a camisa do São Paulo, com a camisa da Seleção Brasileira. Eu estou falando de Christian, artilheiro produzido aqui no Futebol Gaúcho. Vamos para lá. Gravando mais um Causos da Bola aqui no canal Futebol Gaúcho, e hoje eu tenho a imensa satisfação de receber aqui um dos 9 de essência, né? O cara que sabia fazer gol, o famoso fazedor de gols. A gente pode chamar de centroavante, artilheiro, matador, e aí por último de Christian, né? Porque o sinônimo do Christian sempre foi fazer gols. Tudo bom, Christian? Tudo jóia, tudo bacana. Obrigado por participar conosco aqui da programação. É sempre um prazer estar aqui, né? Ainda mais com esse convite que tu fez aí. É sempre bom estar junto com os amigos. O que vem à tua cabeça quando se fala em Campeonato Gaúcho? Porra, muita dificuldade, muita dureza, né? Falta, viagens, mas assim, fazendo uma retrospectiva e um balanço sobre isso tudo, sabe? É um campeonato de preparação para coisas grandes que vêm depois, né? O Grenal, que tantas vezes tu disputou, ele dentro do Campeonato Gaúcho, ele é diferente do Campeonato Brasileiro? É um pouco, né? A nível nacional tem uma visibilidade maior, né? Mas a nível interno aqui do nosso estado, né? Porra, movimenta muita coisa, entendeu? E é sempre complicado, sempre duro. E todo mundo fala, não, Grenal, Gauchão, não vamos dar, a gente vê depois. Cara, quando tu entra em campo, vira um Deus não dá conta que ninguém quer perder, né? Cara, é difícil fazer, eu imagino que tenha sido muito difícil fazer gol em Grenal. Você fez gol em Grenal com a camisa do Inter, gol em Grenal com a camisa do Grêmio. Torcedor do Grêmio e torcedor do Inter, a gente até já viu essa brincadeira, eu presenciei em alguns momentos que a gente tá lá numa resenha, sempre chega alguém e diz assim, pô, tu me fez chorar e rir ao mesmo tempo. Pô, isso é bacana, né? O reconhecimento das duas torcidas. É legal o reconhecimento. E o primeiro gol que eu fiz foi no Clássico Grenal, foi no Gauchão. Né? Foi na final de 97, né? No primeiro jogo no Olímpico, né? No empate 1-1 que nos deu uma pequena vantagem, vamos dizer assim, para jogar no segundo jogo no Beira-Rio em casa, que ganhamos o título com o gol do Fabiano, né? Mas Grenal, cara, é difícil, pô, para te se afirmar, para né, ter a confiança do torcedor, e pelos dois ainda é pior, né? Porque se tu faz gol no um, depois tu volta, tu tem a pressão de ter que dar resultado por outro lado também, né? E a gente sabe que é sempre difícil fazer gol em Grenal, mas eu acho que eu me saí bem, cara. Eu acho que eu consegui, né, através de muito trabalho e ter sorte, eu consegui ir bem. Como é que era a resenha na família, né? Pô, a gente sabe que família grande, reunião pro churrasco, para aquele samba, sempre vai rolar um tipo de corneta, né? Para um lado ou para o outro, né? Ah, tem. A família... Imagina o pós-Grenal. A família é dividida, né? Pai, mãe, colorados, alguns irmãos gremistas, né? E outro vai agradar uns e não vai agradar outros, né? E então eu tive essa experiência, né? Mesmo pelo Inter também tiveram jogos que a gente não venceu, a gente perdeu e ficou difícil, e depois no Grêmio a mesma coisa. Mas a gente administra bem e acaba aprendendo a conviver com esse tipo de coisa. O que era mais complicado quando você jogava Campeonato Gaúcho e você participou de super equipes, né? Você jogou em clubes de ponta. Você jogou Gauchão também pelo Juventude, né? Não chegou a pegar pelo Gauchão? Não, eu cheguei depois, né? No Campeonato Estadual de 2006, que foi o ano que eu passei pelo Juventude, eu estava no Rio de Janeiro, fui campeão carioca com o Botafogo. Ah, o estadual tu estava no Rio? Isso, eu estava no Rio, eu saí de São Paulo e fui direto pro Botafogo.
e depois houve o convite aqui na volta, né, para vir para jogar o brasileiro pelo Juventude. Então eu não tive esse prazer de jogar o gauchão pelo Juventude. Mas foi bom, cara, foi bom, foi muito bacana. 97, participaste de 2 títulos do Internacional, né? É, Um ainda menino, 9-2, 92. com 16 para 17 anos, e depois com 21, 22, que eu já estava no Ainda Inter. menino, né? Tava... Se a gente lembrar de agora, com 21, tava na flor da idade. Sim. Mas aí em 97 você participa de uma das histórias que entrou com certeza para a página histórica, com perdão da redundância, do futebol do Rio Grande do Sul. No treino da semana, véspera de Grenal, o Fabiano teria sentido uma lesão, que depois ficou provado que já estava meio que combinado. Como é que funcionou aquilo no treino? Depois ele entrou, jogou e fez o gol do título. Foi. Não, foi o Celso, né? Estratégia, né? Tudo no futebol gaúcho, a gente... Não adianta. Tava combinado. Tava tudo combinado e aí eles decidiram ali, eu acho que foi uma grande sacada, né, por parte da comissão técnica e direção, porque todo mundo decide junto. E não é que o cara vai lá e faz o gol e decide. Mas vocês sabiam? Tu sabia? Eu fiquei sabendo depois. Mas não era estranho já ter uma tala ali na beira do campo? É que assim, tu tá numa semana Grenal, ela é muito complicada, porque tem muita pressão, né? O torcedor na semana de Grenal, ainda mais Grenal decisivo, decidir campeonato, porra, a semana inteira, naquela época ainda não tinha aquelas coisas de treino fechado e tal, o torcedor tinha acesso a todos os jogadores, né? E estava sempre cheio de gente. E tu ia aquecer, tu estava ali treinando e o pessoal estava dizendo, domingo tem que resolver, vamos lá, vamos ganhar deles. Entende? Então tu ficava naquela pressão muito que focado. Era boa, acabava sendo boa, tu focava naqueles, às vezes, detalhes assim de bastidores, tu não prestava muito, né? Não tinha como assimilar tudo. E o Fabiano, eles tiveram essa ideia e deu certo. O que dá para contar? Eu sei que tem muita resenha que às vezes é um pouco, né, revela outras pessoas, envolve outras situações e a gente não conta no ar. Mas uma história que te vem à cabeça, assim, de algo engraçado que você tenha passado, daqui a pouco até algum aperto de Campeonato Gaúcho, né? Às vezes chega o campo não está na melhor condição, principalmente quando vai para o interior. Assim, as minhas maiores dificuldades no Campeonato Gaúcho, eu sempre fui tranquilo, sabe? Em relação a viagens, eu sempre gostei, eu nunca, né, dei aquele migué para não jogar. Né? Eu sempre, quando eu podia, ou que não tinha limitação física, eu sempre buscava jogar, porque era a forma que eu tinha de, quanto mais eu jogasse e tivesse bons números, de ter uma oportunidade melhor no futuro. Né? Então eu enxergava dessa forma. Mas era sempre complicado quando a gente ia jogar em Vacaria, Bagé, Pelotas e tal, que eram jogos duros. Né? E eu, já nessa segunda passagem pelo Inter, eu já convivia com seleção brasileira e era difícil, né? Com risco de lesão e tal, de uma entrada mais dura, então tinha que cuidar esse lado, entendeu? E para mim, 9, eu não podia saltar das bolas, eu não podia sair das divididas, porque aí eu não ia resolver nada. Então, a maior dificuldade que eu tinha era essa. E você falou agora, 9, e aí não tem como não te perguntar. Tua primeira chegada na seleção brasileira, lembra alguns nomes aí que você enxergou dentro do vestiário? Ronaldo, Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos. Era a seleção... Como é que chega, Cristiano, um vestiário desse? Claro que já tinha moral, artilheiro, vinha de um grande clube, mas como é que chega, como é que é o primeiro contato com esses caras? Não, tinha moral aqui. Lá eu não tinha. Né? Eu até me lembro, assim, uma história interessante, que quando saiu a convocação, até porque eu fui pego de surpresa, né? Eu não esperava que ia ser convocado. Tu assistiu essa convocação? Não, estava na rua. Eu recebi por uma ligação da família, dizendo, eu digo, mas eu nem sabia que tinha convocação naquele dia. Só para te ter o grau da importância que são as coisas hoje. Né? Mas aí mudou tudo quando chegou a notícia. Não, mudou. Para mim, eu tive que... Demorou um tempo para assimilar, entendeu? Porque não era uma coisa que eu estava pensando naquele momento. Minha preocupação maior era me afirmar 100% no Inter, né? E depois começar a pensar em outras coisas. Tanto é que eu nem sabia a data que tinha convocação da seleção naquela época, naquele dia específico. Saiu para comprar o terno? Tive que comprar e tive que perguntar para o Arilson como é que fazia.
né? Porque o Arilson já tinha ido, né? Já conhecia. Eu falei, cara, o que eu faço? Ele falou, não, tu pega, tu leva a tua chuteira, mas lá vai ter um monte, os caras vão estar tudo lá, vai acontecer isso e tal. E foi assim a minha primeira vez que eu fui para a seleção. Mas aí quando tu chega no vestiário, Quando tu chega lá, é tudo muito tranquilo. os caras te olhavam, te cumprimentavam. Ah, eles já sabiam, né? Mas pra mim, assim, pô, eu tava ali vendo o Cafu, Ronaldo no Barcelona, Rivaldo, grandes craques. Os caras tu via pela TV. Que eu via na TV. Depois, eu quando morava em Lisboa, né, eu via o Ronaldo, o Romário, né, lá no Barcelona, no auge. Eu via os jogos, eu era menino. E eu tive o prazer de concentrar com o Romário. Então, isso foi muito legal, assim, para mim, né? Foi muito bacana de participar daquele mundo todo. É uma atmosfera totalmente diferente, né? De sair do teu dia a dia do clube e 2, 3 dias depois tu tá na seleção brasileira. É uma loucura. Cristiano, te agradecer a presença aqui participando do Caos da Bola e vamos combinar outras tantas participações dentro aí do canal Futebol Gaúcho. Sabe, pode contar comigo sempre, né? Te espero na pelada lá, né? Tá, pode deixar. Aumentar essa quantidade de gols, né? Tá, vamos lá, tem que melhorar a média, né? Cristian, artilheiro criado aqui no Futebol Gaúcho. Até mais. Aí, portanto, um artilheiro produzido no futebol do Rio Grande do Sul. Eu tô com a bola na mão, tem gramado aqui, e eu tô próximo da rede. Então a gente vai continuar falando com os caras que acostumaram e tiveram como profissão balançar as redes do canal Futebol Gaúcho, mas as redes também da história do futebol produzido aqui no Rio Grande do Sul. Saímos de um artilheiro, vamos para outro. Porque todo mundo que acompanha o futebol gaúcho vai lembrar com certeza desse cara aí, Ale Menezes, que bateu um papo comigo em mais um Causos da Bola, nesse especial canal Futebol Gaúcho de Natal. Ale Menezes, eterno artilheiro do Gauchão. Causos da Bola recebendo hoje um dos maiores artilheiros do futebol do Rio Grande do Sul. Sempre que a gente fala em fazedor de gols, camisa 9 de essência, a gente lembra do nome do Ale Menezes. Tudo bem, Ale? Tudo bom? Bem-vindo ao Causos da Bola. Hein? Obrigado. Posso perguntar tudo? Tudo, tá liberado. Teu primeiro clube, São José de Cachoeira, 95. como é que tu foi parar lá? Como aqueles causos que a gente conta do futebol, né? Eu tinha meus avós que moravam em Cachoeira e fui visitá-los. E nisso meu primo me levou para ver o treino do São José de Cachoeira. E naquele momento teve um coletivo onde faltou um atleta. E aí meu primo, né, falou pro treinador que eu gostava de jogar futebol e ele me colocou. Bastou 20, 30 minutos de treinamento onde eu recebi a proposta, né, de vir pro juniores do São José de Cachoeira do Sul. Teu primeiro treino aí já aconteceu? Já aconteceu. No outro dia, naquela época, né, a gente tinha que pedir para os pais, né, cara? Né? E aí, então foi onde eu pedi pro pai se eu podia jogar futebol. E meu pai me deu a maior força, só falou para mim não largar os estudos. Foi aonde que eu tive que voltar para Porto Alegre, pegar minhas coisas e voltar para Cachoeira e ter essa caminhada até hoje. Até o ano passado, né, 2016. Que foi essa camisa aqui, né? A última aqui, Diego, ó. Que foi a do Guarani de Venâncio Aires. Foi teu último clube. Guarani de Venâncio Aires, o último clube. Quantos anos de carreira? Pode botar de profissional 20 anos. Os dois de amador, 19, 20 anos de profissional. Fiquei 95, 96 nos juniores do São José e 97 mesmo que eu fui efetivado como profissional. Qual foi o teu grande ano, quando tu lembra assim, o teu grande momento em qual clube, o que te lembra assim, de mais marcante, mais positivo na tua carreira de centroavante? Do início ao fim, porque o início, São José de Cachoeira em 97, que eu tive a oportunidade de no São José de Cachoeira nós jogávamos por renda, não tinha salário. O presidente reuniu todo mundo e falou, o salário de vocês vai ser a renda. Se não desse renda, não ganhava. Se não desse renda, não ganhava nada. Mas como Cachoeira do Sul, o povo é apaixonado por futebol, então sempre sobrava, vamos botar nos dias de hoje, por jogo, 150, 200 pila para cada jogador. Então, por que foi marcante? Foi em 97 que, em 2 meses, eu me tornei o artilheiro da terceira divisão, aonde teve o interesse do Juventude e do Caxias. E eu tive que optar entre o Caxias ou o Juventude. E naquela época o Caxias ofereceu
a tão famosa luva. 20 ou 30, bota por hoje 20, 30 mil ou 40 mil reais para o São José da Cachoeira, que era uma fortuna. Claro. Foi aonde eles fizeram a negociação, o empréstimo de um ano, aonde eu fiquei. Em 97 não acabei jogando as finais da terceira divisão, onde o São José conseguiu o acesso para 98, para a divisão de acesso. Foi ali, eu considero que foi ali, né, o início da minha carreira, porque eu não tinha perspectiva de nada. Eu fui jogar no São José. Tu não te imaginava um jogador profissional? Não me imaginava, Bajé, porque é o seguinte, eu sempre trabalhei desde os 14 anos. Eu perdi a minha mãe com 9 anos, então meu pai, para criar três filhos, eu sou do meio, eu tenho uma irmã mais nova e um irmão mais velho. Então ele colocou nós na escolinha do Inter, antiga escolinha do Inter. Por meados de 90, 92, 91, 92, para tirar nós do dia a dia da rua, né? Claro. Que hoje nem se compara nos dias anteriores. E foi aí que surgiu, cara. Foi aí que surgiu. E eu comecei a trabalhar com 14 anos que surgiu dos 14, aos 18, 17, 18 anos surgiu essa oportunidade, onde eu fui para Cachoeira e surgiu que eu fui fazer esse teste e ficar. Mas desde dos 14 aos 17 anos, sempre trabalhei, cara, para ter o dinheirinho. Futebol, principalmente o futebol, quando o cara joga no clube menor, não naquele clube de ponta, tem sempre uma dificuldade, né? Tem dificuldade da grana, às vezes do próprio salário que é tipo, prometido. Muito. Mas tem muita coisa engraçada que o cara acaba passando, né? Tem algumas histórias que te venham à cabeça, assim, de coisas engraçadas que tu tenha passado nessa carreira como jogador vitorioso? Você é um artilheiro do campeonato, de muitos campeonatos que você disputou. Principalmente do gaúcho aqui. Eu sou bastante conhecido dentro do Rio Grande do Sul, né? Por jogar em diversas equipes do nosso estado aqui. Tem inúmeras, né? Uma que me chama a atenção, assim, foi no momento que eu saí do São José de Cachoeira em 97 e contrataram o Marcos Milhão. O Marcos Milhão tu deve conhecer, de Rio Grande, e eu era o goleador naquele momento do São José. E o Marcos Milhão pegou a 9, fez o marketing dele e na estreia fez 3 gols. E nisso a torcida brincava, né? Ah, que bom que o Alê foi embora, coisa e tal. E depois daqueles 3 jogos, o Marcos Milhão não fez mais nenhum gol na terceira divisão. Então tem coisas marcantes assim que passa, né? Saber da história dele, de muitas histórias que agora no momento não vem na cabeça, mas tantos momentos assim dentro do futebol, principalmente do futebol gaúcho, que a gente tem um carinho imenso assim e guarda. Quem foi o melhor parceiro na bola que teve, né? Porque o cara, para fazer o gol, ele depende sempre de ser municiado. Isso, verdade. Passe. Quem foi o teu ou os teus grandes parceiros? O Júlio César, um que jogava comigo no São José de Cachoeira, e o Luciano Marreta, que jogou no Juventude. Tive o privilégio de jogar com ele no São Gabriel, onde a gente teve aquela passagem marcante lá contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Então esses dois foram porque eles me cobravam de eu ficar dentro da área. Porque o prazer deles não era fazer gol. O prazer deles era dar o passe para o companheiro fazer o gol. Então esses 2 jogadores me marcaram muito. O Júlio César, que é aqui de Gravataí, e o Luciano Fonseca, que é de Caxias. O que o futebol mudou na tua vida? Mudou muita coisa, cara. A gente aprende muito, né, Bajé? Aprende muito. Primeiro de tudo, a gente aprende a ser homem, aprende a ter responsabilidade com as coisas, porque é difícil, cara, é difícil. Voltando um pouquinho lá atrás, hoje, se eu não tivesse sido um jogador profissional, não sei o que seria, não sei. E eu devo muito pro meu pai, cara, porque, como eu falei no início ali, a gente perdeu a mãe muito cedo, eu tinha 9, meu irmão 10 e a minha irmã 7. Então, quando você perde uma pessoa amada, que é a mãe ou o pai, eu acho que todos pensam assim, a dificuldade é difícil de criação. Então, essa minha passagem pelo futebol, eu amadureci muito e, graças a Deus, claro que a gente deixa alguns inimigos, entre aspas, no futebol, mas acredito que eu fiz mais amigo do que inimigo no futebol. Na tua casa eu sei que tem um canto lá, com as camisas que tu jogou, com os troféus que tu ganhou. O que te dá mais prazer no momento de ver tudo isso, assim? O que passa na tua cabeça? A tua carreira
ela é uma carreira, em termos daquilo que tu te propôs, vitoriosa. Tu sempre foi um nome Pra mim sim, Bagé. Tu é um cara realizado no futebol. Pra mim sim, porque tudo que eu tenho hoje veio do interior. E muitos jogadores que jogaram na dupla Grenal, alguns que eu conheço, moram de aluguel. Então, com muito suor, com muita batalha, eu tenho minha casa própria, tenho meu carro, tenho as minhas coisas com meu pai e com meu irmão. Então, isso aí me dá muito orgulho, porque hoje no interior, se o jogador não guardar o dinheiro, cara, ele evapora. No caso do jogador de futebol, se você olhasse agora lá para a câmera e fosse dar um conselho para aquele menino que está começando, ou até para o pai do jogador de futebol, porque a família, os amigos, as companhias, como tudo na vida, eles podem ajudar e eles podem prejudicar também. Muito mais prejudicar do que ajudar. Não, é uma coisa assim, já que eu tenho na minha cabeça e me marcou muito, até eu falo para minha filha, o meu pai sempre assim, ó, como eu te falei no início, tu vai jogar, mas tu vai estudar. Então o conselho que eu daria, cara, é estudar, velho. Estudar. Uma coisa que eu aprendi no futebol, o canudo ninguém te tira, mas as coisas do futebol, da vida, te tira com tapa, cara. Isso aí tu pode ter certeza, mas aquele canudo que tu pega depois dos 4, 5 anos formado, isso aí, independente do que tu vai fazer, cara. Vai ser educação física, fisioterapia, independente da matéria, né, do que você escolher. Mas não largo o estudo, tento fazer uma faculdade, porque ontem eu tinha 18 anos, hoje eu já estou com 41, então a vida nossa passa num estralar de dedo, passa demais, cara, passa demais. Ontem mesmo eu estava com a minha filha e falei com ela, então por que eu dou força nos estudos na faculdade dela? Porque hoje ela tem 18, mas amanhã ela já vai estar com 30 anos. Porque os jovens hoje em dia, e eu acho que quase todo mundo concorda, é celular, é internet, só que eles estão esquecendo que a vida passa, cara. A vida passa no estralar de dedo. E eu, como eu tenho uma filha só, eu falo para ela, Brenda, hoje tu tem 18, daqui a 5 anos, tu pode estar com 23, 24 anos formada. Então isso aí não tem coisa melhor na vida que você seguir nos estudos. E uma coisa, cara, que talvez muitos jogadores jovens, né, pensam, é que não dê para conciliar o futebol com os estudos, dá, cara? De repente, no nosso tempo não dava, que não tinha faculdade à distância, estudo, né? Mas hoje em dia dá. Se o jogador pensa em jogar do futebol, cara, vai, mas estuda, cara, estuda. Com certeza. Ale Menezes, muito obrigado. Personagem aqui do Caos da Bola, camisa 9 de essência do futebol do Rio Grande do Sul. Até mais. Aí, portanto, o bate-papo com o Ale Menezes, e eu estou mostrando aqui a belíssima camisa do Glória de Vacaria, camisa da UIF aí, grande abraço para o Rafa lá e toda a equipe da UIF, mas estou mostrando a camisa do Glória de Vacaria porque o Ale Menezes atualmente é diretor executivo de futebol do Glória de Vacaria. E eu quero aproveitar aqui para mostrar, ó, essa aqui é uma camisa do Grêmio, não estou contando nenhuma novidade, né? Agora vocês vão entender por que eu estou mostrando essa camisa do Grêmio. Porque depois de mostrar a camisa do Glória de Vacaria e bater um papo com o Ale Menezes, nós vamos agora para um Caos da Bola. Vai continuar valendo a goleira, mas agora a gente não vai falar com o artilheiro. É um Caos da Bola especial com, até agora, um dos principais goleiros da história do Grêmio. Eu estou falando de Geraldo Pereira de Matos Filho, o Mazzaropi, que chega agora no canal Futebol Gaúcho Especial de Natal com o Caos da Bola. Vamos lá, Mazza. Caos da Bola recebendo hoje, eterno goleiro do Grêmio, Mazzaropi. E o papo hoje, Mazzaropi, vai ser muito mais para lembrar algumas coisas interessantes, e seriam muitas na tua carreira, foram muitas, né? Mas que a gente possa lembrar basicamente de fatos interessantes, engraçados daqui a pouco, que tu tenha vivido disputando o Campeonato Gaúcho. Rapaz, foram 6 anos e meio disputando o Campeonato Gaúcho e várias coisas aconteceram, né? Mas uma que a gente sempre comenta, que a gente dá bastante risada, foi com o Lima, cara. Lima e o Otacílio. Aí o Lima não vinha bem, aí o Otacílio resolveu tirar ele do time e nós íamos jogar em Caxias contra o Juventude. E aí chegava dentro do vestiário, o Lima, na semana que antecedia o jogo com o Juventude, o Lima chegava dentro do vestiário cantando, vai sentir falta de mim, né? E aí eu e Cristóvão fomos na sala do Otacílio e falando para ele, você já viu que o Lima tá cantando ali? Não vendo nada com esse negro danado.
Aí o Lima passou na frente cantando, né? Aí foi que ele se deu conta, né? E aí o Lima voltou do departamento médico cantando. E ele ficou, ele só deu risada, que o Chapinha era tranquilão pra caramba, né? E aí nós fomos jogar em Caxias, contra o Juventude. E aí o primeiro tempo foi um jogo difícil, 0-0, complicado o jogo pra caramba. Aí voltamos do intervalo, aí com 10 minutos do segundo tempo o Otacílio coloca o Lima no jogo. E a primeira bola que o Negão pegou, o Negão foi lá e caixa, guardou, né? E tá, aí no finalzinho o Darcy Passarinho fez 2-0, terminou o jogo, estava todo mundo dentro do vestiário, só faltava o Lima. Aí chegou o Lima cantando, sentiu falta de mim, aí foi uma risada só dentro do vestiário. Quem foi teu melhor parceiro da época de Grêmio? Rapaz, é difícil você dizer, porque assim, ó, eu confesso que eu fui privilegiado, cara, porque esses 6 anos e meio nós formamos grupos ali maravilhosos que eram a família de fato, né? Desde 83. Tanto que a gente se reúne, a gente tem o nosso grupo até hoje, e para mim dizer um especificamente é difícil, porque nós éramos muito amigos, né? E isso nos ajudava bastante. Tua chegada no Grêmio levou muito tempo para que você chegasse à condição de titular. O que tu te lembra da tua chegada? Chegar no Grêmio com torcida, você já tinha passado também por outro grande clube, por exemplo, no Vasco, mas o que foi o diferencial do Grêmio, na tua chegada do Grêmio? Rapaz, eu cheguei e eu fui contratado, na verdade, para a Libertadores em 83, né? Mas o Grêmio ainda não tinha certeza da minha inscrição na Libertadores. E nós íamos jogar em Santa Maria contra o Inter e o Espinosa conversou comigo, dizendo que ia colocar o Beto para jogar, porque não tinha ainda certeza da minha inscrição na Libertadores. E ele perguntou se eu iria no banco. Eu falei, ó, eu estou aqui, eu sou atleta do clube, né? E eu fui. E aí no dia do jogo choveu muito em Santa Maria, aí o jogo foi transferido para quarta-feira e inverteram o mando de campo, trouxeram para o Olímpico. E aí houve a confirmação da minha inscrição na Libertadores. E aí o Espinosa fez a minha estreia contra o Inter de Santa Maria, nós vencemos de 2-0. Eu fiz 2 defesas no jogo, assim, importante. E aí o finado Paulo Santana, que Deus o tenha, colocou na coluna dele que o Grêmio, de fato, tinha contratado um goleiro, que estava escrito na carteira de trabalho dele, goleiro, né? Libertadores, Mundial, claro que são histórias que realmente marcaram a tua vida e é o sonho de qualquer jogador, mas por Campeonato Gaúcho, tu te lembra algo que tenha te marcado, assim, um jogo importante, quantidade de clássicos Grenal, o que mais te marcou em Campeonato Gaúcho, em conquistas, por exemplo, de Gauchão? Pai, Grenal é sempre diferente, né? As pessoas dizem e é verdadeira, porque é um jogo atípico, é diferente, né? O primeiro Grenal que eu joguei foi no Beira-Rio, em 83, nós empatamos 1-1, e eu estava recém chegando no Grêmio, e eu senti que na semana do Grenal havia uma transformação nas pessoas, né? E eu não entendia nada. Porque no Rio eu estava acostumado a jogar clássico todo domingo, né? Vasco Flamengo, Vasco Fluminense, Vasco Botafogo, né? E o pessoal, pá, vem cá, domingo tem Grenal. Eu falei, tá, e aí qual é o problema? Aí, não, mas é Grenal. Eu falei, tá, mas para mim é um clássico, não, normal, né? Porque eu estava acostumado, e o pessoal, não, é diferente, é diferente. E o Geraldão tinha feito nos 2 últimos Grenais 5 gols. Aí os caras, eu nunca fui de me preocupar com isso, né? Então, eu não tinha preocupação com o Geraldão. Eu sempre me preocupo muito, eu me preocupava muito com o jogo de modo geral, não com o jogador apenas, né? E nós empatamos 1-1, né? Mas eu joguei 6 anos e meio no Grêmio, ganhei 6 campeonatos gaúchos consecutivos, né? Joguei 33 Grenais, ganhei 16, empatei 12, perdi 5. É uma boa estatística. Acho que é razoável, né? Então, o importante foi que eu, durante os 6 anos e meio, eu ganhei os 6 campeonatos gaúchos, isso que é importante. Qual era a tua principal qualidade enquanto goleiro? E o teu principal defeito? Rapaz, meu defeito é porque eu sou muito perfeccionista, cara. Eu nunca aceitava erro, né? E a gente sabia que você ia cometer erros, né? Que ninguém é infalível, né?
Mas virtude, sei lá, virtude eu acho que é a tranquilidade, de eu ser positivo, né? Eu acreditar sempre nas coisas, né? E deram certo, porque eu joguei profissionalmente 19 anos, conquistei 18 títulos, tenho um recorde mundial há mais de 40 anos que é meu, né? Que foram 1.816 minutos sem tomar gol. Então isso é um marco na carreira, mas eu não conquistei isso sozinho, né? Futebol é um esporte que ele é coletivo, então todos os meus companheiros também fazem parte desse contexto todo. Hoje, quando tu prepara alguns meninos nas categorias de base, o que tu cobra mais e o que tu vê de diferente da relação, por exemplo, tua quando começou a jogar futebol? A gente passa para eles a experiência que a gente adquiriu, mostra a dificuldade que é a posição, mas de que eles têm que ter confiança, acreditar na capacidade deles, né? De que eles têm que ter foco, né? Eles têm que saber se realmente é aquilo que eles querem de fato, né? Para poder facilitar o trabalho e o desenvolvimento deles. Como é que era o teu momento de voltar para casa no dia que, por exemplo, tu acabava falhando? Quando tinha aquela falha e que tu tinha consciência que daqui a pouco perdeu um determinado jogo por uma falha tua. Como é que tu lidava com isso no dia a dia? Eu ficava bravo comigo mesmo, intimamente, né? Eu nunca deixei transparecer isso para os companheiros e nem para o torcedor. Mas eu chegava em casa, eu me cobrava muito, me xingava, batia na minha cabeça, né? Porque eu não admitia aquilo, porque eu sempre fui de trabalhar muito. No meu dia a dia, nos treinamentos, eu me dedicava muito nos trabalhos, então eu não aceitava aquilo, né? Claro, sabendo de que você é ser humano, você é passível de erros, né? Mas eu não aceitava. Em casa eu me cobrava muito. Quem foi o atacante que mais te deu trabalho? Aquele cara que antes do jogo tu procurava mentalizar alguma maneira de depois confrontar ele? Ô, rapaz, eu joguei numa época que os atacantes eram... Pô, enfrentei Sócrates, enfrentei Leivinha, enfrentei Zico, enfrentei Reinaldo, Careca, então era complicado, né? Serginho, Chulapa. Então eram jogadores que realmente incomodavam bastante. Não aconteceu no Grêmio, aconteceu no Vasco, mas conta pro pessoal do Caos da Bola a história lá do Moisés que acabou se escalando quando o treinador na época não queria que ele jogasse. O Mário Travalini, nós íamos jogar contra o Flamengo e ele sacou o Moisés do time. E o Moisés ficaria no banco, né? E nós fomos para o Maracanã, aí antes do aquecimento o Mário foi entregar as camisas, aí ele entregou a camisa para o Fidelis, entregou para o Miguel, entregou para o René, que entrou no lugar do Moisés. Aí quando ele ia entregar a de lateral esquerdo para o Celso Alonso, o Moisés tomou a camisa da mão dele, vestiu na lateral esquerda, sou eu. Então vai você, meu filho. E nós ganhamos um jogo de 1-0 e o Moisés fez o gol e com a perna esquerda ainda. O Travalini se consagrou. Não, se consagrou, o Mário Travalini usou de uma estratégia e essa estratégia deu certo, né? Mas, olha, para a gente fechar, aquele menino que porventura está assistindo, o pai do menino que por vezes orienta muito, o que você diria como um conselho para quem está buscando o início do futebol e principalmente na tua profissão, que talvez é a profissão mais solitária do futebol, que é a do goleiro? É de que ele tenha primeiro, a certeza do objetivo dele, se é de fato aquilo que ele quer. E segundo, que ele tenha perseverança, né? Perseverança, tenha disciplina, né? Respeito aos companheiros e que se dedique o máximo, porque aí a chance dele alcançar o sonho dele, a realização do sonho dele é bem maior, né? E que ele não desista nunca no meio do caminho. Como todo jogador ou ex-jogador é vaidoso, estou passando as tuas mãos aqui, ó, um kit da COD Barbershop. Muito obrigado. Um shampoo para o corpo. Hein? Muito obrigado. Vamos usar, legal. Beleza, valeu. Mazzaropi participando aqui do Caos da Bola no canal Futebol Gaúcho. Agradecendo mais uma vez a essa grande figura que é o Mazzaropi. Aliás, muita gente pensa que o Mazzaropi foi revelado no Grêmio. Não, o Mazzaropi quando veio para o Grêmio já tinha passado pelo Curitiba, pelo Vasco da Gama, já era um goleiro consagrado, mas claro que pela identificação que ele teve e a quantidade de títulos conquistados pelo Grêmio, ele virou uma figura que dá para se dizer que tem um rótulo do futebol gaúcho na sua essência, né? Agradecendo mais uma vez a audiência de todos, desejando um Feliz Natal, desejando que todos os desejos de vocês aí, com perdão da redundância, tenham sido
realizados e agradecendo a parceria e o presente, já que é dia de Papai Noel, o presente que vocês nos dão sempre com a audiência, e eu peço, continuem, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, /canal Fute Gaúcho, sempre nos brindando com essa audiência. Noite de Natal não pode ser diferente, né? Com Papai Noel ou sem, o canal Futebol Gaúcho sempre tratando o futebol do Rio Grande do Sul com muita categoria. Até mais!